Artigo 882. O executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante depósito de quantia correspondente atualizada e acrescida das despesas processuais, apresentação de seguro-garantia judicial ou nomeação de bens à penhora, observada a ordem preferencial estabelecida no artigo 835, Código de Processo Civil. Artigo 883. Não pagando o executado, nem garantindo a execução, seguir-se-á penhora dos bens, tantos quantos bastem ao pagamento da importância da condenação, acrescida de custas e juros de mora, equivalentes aos aplicados à caderneta de poupança, sendo em qualquer caso, devido somente a partir da data em que for ajuizada a reclamação inicial. Artigo 883-A. A decisão judicial transitada em julgado somente poderá ser levada a protesto, gerar inscrição do nome do executado em órgãos de proteção ao crédito ou no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo de 45 dias a contar da citação do executado, se não houver garantia do juízo. Seção 3. Dos embargos à execução e da sua impugnação. Artigo 884. Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado 5 dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente para impugnação. Parágrafo 1º. A matéria de defesa será restrita às alegações de cumprimento da decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da dívida. Parágrafo 2º. Se na defesa tiverem sido arroladas testemunhas, poderá o juiz ou o presidente do tribunal, caso julgue necessários, seus depoimentos marcar audiência para a produção de provas, a qual deverá realizar-se dentro de 5 dias. Parágrafo 3º. Somente nos embargos a penhora poderá o executado impugnar a sentença de liquidação, cabendo ao exequente igual direito e no mesmo prazo. Parágrafo 4º. Julgar-se-ão na mesma sentença os embargos e as impugnações, a liquidação apresentadas pelos credores trabalhistas e previdenciário. Parágrafo 5º. Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, ou em aplicação ou interpretação tidas como por incompatíveis com a Constituição Federal. Parágrafo 6º. A exigência da garantia ou penhora não se aplica às entidades filantrópicas ou àqueles que compõem ou compuseram a diretoria dessas instituições. Seção 4. Do julgamento e dos trâmites finais da execução. Artigo 885. Não tendo sido arroladas testemunhas na defesa, o juiz ou presidente, conclusos os autos, proferirá sua decisão dentro de 5 dias, julgando subsistente ou insubsistente a penhora. Artigo 886. Se tiver sido arroladas testemunhas, finda a sua inquirição em audiência, o escrivão ou secretário fará, dentro de 48 horas conclusos os autos ao juiz ou presidente, que proferirá sua decisão na forma prevista no artigo anterior. Parágrafo 1º. Proferida a decisão, serão da mesma notificadas as partes interessadas, em registrado postal com franquia. Parágrafo 2º. Julgada subsistente a penhora, o juiz ou presidente mandará proceder logo à avaliação dos bens penhorados. Artigo 887.
A avaliação dos bens penhorados em virtude da execução de decisão condenatória será feita por avaliador escolhido de comum acordo pelas partes, que perceberá as custas arbitradas pelo juiz ou presidente do Tribunal Trabalhista, de conformidade com a tabela a ser expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo 1º. Não acordando as partes quanto à designação de avaliador, dentro de 5 dias após o despacho que o determinou a avaliação, será o avaliador designado livremente pelo juiz ou presidente do tribunal. Parágrafo 2º. Os servidores da Justiça do Trabalho não poderão ser escolhidos ou designados para servir de avaliador. Artigo 888. Concluída a avaliação, dentro de 10 dias, contados da data da nomeação do avaliador, seguir-se-á a arrematação, que será anunciada por edital, afixado na sede do juízo ou tribunal, publicado no jornal local, se houver com antecedência de 20 dias. Parágrafo 1º. A arrematação far-se-á em dia, hora e lugar anunciados, e os bens serão vendidos pelo maior lance, tendo o exequente preferência para a adjudicação. Parágrafo 2º. O arrematante deverá garantir o lance com o sinal correspondente a 20% do seu valor. Parágrafo 3º. Não havendo licitante e não requerendo o exequente a adjudicação dos bens penhorados, poderão os mesmos ser vendidos por leiloeiro, nomeado pelo presidente, pelo juiz ou presidente. Parágrafo 4º. Se o arrematante ou seu fiador não pagar dentro de 24 horas o preço da arrematação, perderá, em benefício da execução, o sinal de que trata o parágrafo 2º deste artigo, voltando à praça os bens executados. Artigo 889. Os trâmites e incidentes do processo da execução são aplicáveis naquilo em que não contravierem ao presente título os preceitos que regem o processo dos executivos fiscais para cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública Federal. Artigo 889-A. Os recolhimentos das importâncias devidas referentes às contribuições sociais serão efetuados nas agências locais da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil S.A., por intermédio de documento de arrecadação da Previdência Social, dele se fazendo constar o número do processo. Parágrafo 1º. Concedido parcelamento pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, o devedor juntará aos autos a comprovação do ajuste, ficando a execução da contribuição social correspondente suspensa até a quitação de todas as parcelas. Parágrafo 2º. As varas do trabalho encaminharão mensalmente à Secretaria da Receita Federal do Brasil informações sobre os recolhimentos efetivados nos autos, salvo se outro prazo for estabelecido em regulamento. Seção 5 da execução por prestações sucessivas. Artigo 890. A execução para pagamento de prestações sucessivas far-se-á com observância das normas constantes desta seção, sem prejuízo das demais estabelecidas neste capítulo. Artigo 891. Nas prestações sucessivas por tempo determinado, a execução pelo não pagamento de uma prestação compreenderá as que lhe sucederem. Artigo 892. Tratando-se de prestações sucessivas por tempo indeterminado, a execução compreenderá, inicialmente, as prestações devidas até a data do ingresso na execução. Capítulo 6 dos recursos. Artigo 893. Das decisões são admissíveis os seguintes recursos. Inciso 1. Embargos. Inciso 2. Recurso ordinário. Inciso 3. Recurso de revista.
Inciso 4. Agravo. Parágrafo 1º. Os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio juízo ou tribunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recurso de decisão definitiva. Parágrafo 2º. A interposição do recurso para o Supremo Tribunal Federal não prejudicará a execução do julgado.